E aí pessoal, bom dia, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar de um assuntinho chato aqui, mas não tem como a gente não falar, tá? Impossível a gente não falar. A gente está vendo que, ao que tudo indica, a regulamentação dos aplicativos vai acabar vindo, né? Sendo positiva ou negativa, ela vai vir, não vai ter como a gente fugir, né? Isso tem estado bem em alta, bem em pauta aí entre os canais de YouTube, né? Entre o governo também sobre isso, porque a gente já viu que o foco deles é sindicato, a princípio, sindicato, e fazer com que a gente pague mais imposto, mais alguma coisa. Então não vai ter como fugir disso. Apesar de que a regulamentação por si só já faria com que a gente não fugisse disso de alguma forma. Seja pagando MEI, quem não paga o MEI, né? Ou pelo menos ali garantindo alguma coisa com o INSS. Eu não sei bem como é que vai ser isso, mas vai ser dessa forma, tá? Não vai ter como a gente fugir disso, tá? Existe alguma coisa que vai vir aparentemente como vantagem isso aí. E é o que a gente tem que bater firme, é o que a gente tem que fazer, né? Fazer com que os motoristas tenham um ganho mínimo. Isso eu acho que é uma coisa básica que vai ter que acontecer, né? Visando isso, uma coisa que a gente vai ter que bater muito firme, é acabar com esse valor de tarifa variável. Isso que tem que acabar. Desde que a gente começou um canal no YouTube, desde que os aplicativos começaram, a gente já bate na tecla há muito tempo, né, que R$1 o quilômetro é ruim. Que R$1 o quilômetro é ruim. Já se passaram 5 para 7 anos, né? Que é o pessoal mais antigos, aí eu digo, entre 7 e 5 anos de aplicativo já, né? E a gente segue falando a mesma coisa. Não dá para citar corrida com R$1 o quilômetro, R$1,20 o quilômetro é absurdo e tudo mais. A gente tem que fazer campanha para acabar com isso, mas a verdade é que não adianta. A gente nunca consegue atingir 100% dos motoristas. Jamais. Vou dizer que os canais de YouTube conseguem atingir 50% dos motoristas se consegue, tá? E é justamente não só com isso, como também com a cabeça desse tamanho dos motoristas que a Uber e os aplicativos em geral, Uber 99 Pop, contam, né? Principalmente a Uber, né? A Uber que é muito mais esperta, muito mais ligada, muito mais ligeira, vamos dizer assim, né? Então, tipo assim, ela sabe que a população em si, os motoristas estão ferrados, estão fodidos, né? E no desespero, principalmente quem tem que pagar aluguel, não que as pessoas que paguem aluguel façam, mas que quem tem que pagar aluguel tem muito mais desespero, tá? Do que o pessoal que tem um carro quitado, por exemplo. Então, tipo assim, a corrida é ruim. E às vezes, não, eu tenho que fazer essa corrida aqui porque eu tenho que juntar o dinheiro, porque tem que finalizar o dinheiro da semana. E eu sei que é assim. E eu não tô nem dizendo que os caras estão errados em fazer corrida ruim, às vezes, porque precisa pagar a conta, porque senão tem que devolver o carro. Eu tô dizendo que a Uber não poderia ter essa possibilidade de, agora que a gente sabe que tá todo mundo ferrado, a gente vai pagar R$1 o quilômetro. Agora que a gente sabe que é horário de movimento, a gente vai pagar R$1,80 o quilômetro. Agora que tem uma demanda aqui especial aqui, a gente vai pagar R$2,50 o quilômetro. Não podia ter essa opção, entendeu? Não podia ter essa opção. Simplesmente um valor mínimo. O ideal seria, no mínimo, R$2 o quilômetro. Seria. A gente sabe que não vai ser, e não vai ser, e não vai ser. Não adianta. Porque daí vai ter aquela outra coisa. Não, mas a população já está acostumada, a população vai acabar. Se acontecer, se fechar, né, um valor mínimo de quilometragem, vai ser ali R$1,30, R$1,40, R$1,50. No máximo. Mas, obviamente, eles vão ter que ter a possibilidade ainda de subir o valor, né, para suprir a demanda quando estiver muito alta. Que tem horas e locais que mesmo com valor bom a gente não vai, porque a gente sabe que vai ficar preso no trânsito, vai ficar trancado, que tá uma tranqueira, que é uma saída de festa, alguma coisa assim. Então, se não for um valor muito bom, a gente não vai igual. A possibilidade de aumentar para o passageiro aceitar vai ser grande. O que não pode ter a possibilidade de diminuir a hora que eles bem entendem. É isso que não pode. E é isso que a gente vai ter que acabar se apegando. Vai ter coisa ruim? Vai ter bastante coisa ruim pelo visto. Pelo visto vai ter bastante coisa ruim. Vai mudar alguma coisa quanto aos nossos impostos e pagar e a fazer e acontecer. Esperamos que venham mais algumas coisas além disso, né? Algum auxílio de custo, que nem eu vi o vídeo do Samuel esses dias falando, né? Algum auxílio de custo para manutenção do carro, para seguro que seja, né? Alguma coisa desse tipo poderia vir, mas eu acho muito difícil, né? Tarifa mínima do aplicativo acho que vai ser bem difícil também. O que a gente vai acabar conseguindo, eu imagino que vai ser algum valor por KM tempo mínimo, né? Ou quantidade mínima de horas trabalhadas, valor mínimo para hora, tipo, sei lá, R$10, R$20 a hora que tá disponível. Só que a gente sabe que os motoristas também sempre dão um jeitinho de burlar alguma coisa. Sempre dão um jeitinho. Vai estar disponível ali, mas vai estar cancelando corrida, não vai estar aceitando, vai desabilitar alguma outra função. Esse tipo de coisa que vai acontecer. Somando tudo isso, ainda tem alguns projetos idiotas de algumas pessoas, né? A gente viu aí que tem um senador chamado Messias de Jesus, se não me engano é o nome dele, que ele criou um projeto aí, né, no final de 2022, que o que ele queria? Fazer com que os motoristas de aplicativos excluídos da plataforma não tivessem a possibilidade de entrar na justiça para voltar, né? É alguma coisa desse tipo assim que ele está tentando, né? Ou seja, se a plataforma decidiu para a segurança dos motoristas, acabou, eles não podem voltar e acabou a história, né? Senadores, né?
corja sem vergonha que nós temos mamando nas tetas do governo. E na verdade, no fim das contas, a gente paga o salário deles, né? Ontem, para quem não acompanhou, ontem foi a votação da presidência do Senado, que é válida por 2 anos, né? A gente consegue ver o quanto grande parte desses políticos são imundos, né? Porque uma boa parte deles não abriu o seu voto, vamos dizer assim. Então eles tinham ali, né, uma quantidade mínima. Para ser presidente da Câmara teria que ter 41 votos, tá? Tava bem empatado isso, bem empatado, tá? Pelos prognósticos de um lado e de outro. E o que aconteceu no fim das contas? Resolveram, obviamente, que iam fazer a votação secreta, tá aí o maior absurdo, secreta, porque daí cada um deles pode trair, né, com quem ele fez o acerto que iria, né? E detalhe, não ficou nessa média 41 a 40, né, que era o que se esperava, muito, muito acirrado. Não, ficou em 49, se eu não me engano, a 32, alguma coisa assim. 49, sei que ficou bem disparelho assim, mostrando e comprovando que vários senadores traíram, né, o que eles diriam que iam fazer, disseram que iam fazer. Ou seja, não dá para contar com um político como uma coisa interessante. A gente tem que votar e tem que confiar e tem que tentar, né, em alguém, mas a verdade é que não dá para contar que eles vão pensar realmente na população e não neles no fim das contas, né? São traidores. Grande parte deles são traidores, né? Então, é complicado, é triste, mas a gente vai ter que lidar com isso num futuro muito próximo, né? Bater e seguir falando para não aceitar R$1 o quilômetro funciona para quem nos acompanha, que é muito pouco. A gente não pode esquecer que o aplicativo sempre conta, né, com o pessoal de cérebro desse tamanho, né? Tem uma coisa que o pessoal me pergunta muito constantemente, se eu acho que o pessoal que mostra altos ganhos, ou os altos ganhos de prints e tudo mais, que aparecem por aí, atrapalham, né, a gente, motorista, para ganhar um pouco melhor, deles melhorar alguma coisa. Gente, eu acho que não é o principal, tá? Mas eu acho que atrapalha sim. Acho que atrapalha. Levando em consideração que faz com que entre muita gente na plataforma esses valores de altos ganhos, tipo assim, se o cara lá tá fazendo tanto, eu consigo também. Aí o cara entra, às vezes faz uma conta, já entra ferrado, aluga um carro, tá vendo que não consegue fazer 2 dias os valores que o fulano lá de São Paulo, do Rio de Janeiro faz, né? Aqui não toca corrida de R$2 km. Não toca corrida de R$2 km, entendeu? Não toca. Quando pega uma ou outra dinâmica e dá 1, 2 vezes por semana, não toca. A região que eu trabalho, por exemplo, não toca, não tem o que fazer. Quando é que toca R$2 o km? O próximo disso, quando tem 1 ou 2 paradas, ou quando é corrida mínima, né? 5,88, tô fazendo 2 km, em 1,5 km, 1 km. São as duas possibilidades. Não tem. Então a galera entra com essa ideia, fulano lá rodou 150 km e fez R$600. Não sei o que, se eu fizer metade disso eu tô grande. Aí chega na realidade, só toca corrida podre, ele acaba fazendo corrida podre porque tem um monte de conta por trás que ele fez para entrar nos aplicativos. Seja alugando carro, seja trocando carro, seja fazendo financiamento do carro, ele começa a fazer tudo. Ele entra na cabeça dele assim, eu aceitando tudo sem negar nada, então o aplicativo vai me mandar as melhores corridas e não vai me deixar parado. Aí ele vai rodar 400 km para fazer 450 pila, entendeu? Aí pelo menos ele vê o dinheiro entrando, entendeu? E ele acha que tá tudo certo. Mas quando começa a chegar a manutenção do carro, ele vê que não tá nada certo. E é com isso que os aplicativos contam. Essa população ferrada, esses motoristas ferrados que a plataforma conta, né? E por isso que eu digo, altos ganhos, mostrar de altos ganhos para geral, ajuda a trazer cada vez mais motoristas que vão se ferrar e vão acabar fazendo o que a plataforma quer. Essa é a ideia. Não é culpa dos caras que mostram altos ganhos, não é. Mas ajuda a piorar, sem a mínima dúvida, tá bom? Essa é a minha opinião sobre isso. E o que tem que ser batido e o que a gente vai ter que brigar é para acabar de uma vez com essa tarifa variável da Uber e da 99Pop. Acabar com a tarifa variável. Não pode ter tarifa variável. Não pode ter a possibilidade de eles reduzirem o valor ao momento que eles querem. Há 5, 7 anos nós estamos brigando com isso, de não aceitar a corrida de R$1 o quilômetro. E ainda toca a corrida de R$1 o quilômetro. Sendo que tudo dobrou de preço de lá para cá. Tanto combustível como manutenção do carro e principalmente valor dos carros. Não é verdade? Tanto que eles estão reduzindo os anos aí dos carros para conseguir seguir tendo motorista rodando o tempo todo, porque trocar de carro está quase impossível para 99% da população aí que trabalha com motorista de aplicativo, né? Os motoristas, né? Tá bem difícil. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, que no canal tiver bosta do cinto.